Boa tarde a todos. Nós vamos começar mais uma vez com o ciclo de lives, né, do Pós-Educ, e agora com a live intitulada Imagem. A imagem Hamlet. Cadê o Hélio? Cadê o Hélio, mas? Pode ser algum problema. Ah, já entendi. Ele esqueceu de abrir o arquivo do texto do Shakespeare. Aí foi lá abrir em PDF. Pessoal, só um minutinho, nós estamos ainda iniciando, aguardando que as pessoas entrem na sala para a gente iniciar. Para quem não sabe ainda, que já está dentro, eu não sei se já entrou, se as pessoas já entraram, porque eu estou no stream, eu não estou no YouTube, então eu não posso ter esse controle. Mas se alguém não me conhece, eu sou o professor Sandro, da Faculdade de Gente, Educação. aconteceu um pequeno problema O aqui, Hélio já vai entrar aí, ó. ok? Gente, aconteceu um pequeno problema técnico aqui, caiu o sinal, tá bom? Mas vamos iniciar a live. Mais uma live do Pós-Educ, o programa de pós-graduação em educação da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e o título da live é exatamente Imagem Hamlet, tá? Uma narrativa trágica da ascensão do Estado moderno, tá bom? Nós vamos começar com a leitura, né? Nós iniciaremos com a leitura de Hamlet, né? E logo a seguir eu falo um pouco do palestrante, né? Do professor Sandro Soares, né? Teremos uma parte cultural para iniciar nossa live. Né? Queremos agradecer a todos, a participação de todos aqui, e já agradecendo a DAIN, a diretoria de políticas e ações inclusivas, a DAIN, não é? Pelos intérpretes que estão aqui. Né? De um lado nós temos aqui nós temos o Daniel Silva Guedes, não é? E a Mariana Lívia Tagino, que logo, logo a gente vai ver. Então, agradecer de antemão a participação, né, a contribuição, a colaboração da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas da UERN, tá bom? Então, nós vamos começar agora é, com, é, com a leitura, e logo em seguida nós discutiremos e falaremos as próximas atrações, tá bom? Então vamos lá. Hélio, antes disso, fala que que é a disciplina, não? Que é a disciplina, tu já falou que é a disciplina de pós-graduação e tal? Ok, tá certo. Não, que isso aqui trata da disciplina de pós-graduação, tá bom? A disciplina de pós-graduação, imagem, pesquisa em educação do pós-educ, tá certo? Eu logo, logo eu volto e falo mais um pouco sobre isso. Nós vamos começar aqui apenas com um Sim, pouco da leitura do Hamlet, tá? É o ato um da cena um de Hamlet de William Shakespeare, tá bom? Na esplanada do castelo de Elsinore, Francisco de Sentinela e Bernardo entram. Quem está aí? Não, responda-me. Pare e diga o nome. Viva o rei! Bernardo? Ele mesmo! Vindes exatamente na vossa hora. Meia-noite, Francisco. Vai deitar-te. Muito grato vos sou por render-lhes. Que frio. Chega a doer meu coração. Foi calma, aguarda. Não buliu nem rato. Então, boa noite. Se vires por aí Marcelo e Horácio, diz-lhe que se apressem. Estão ambos escalados comigo. Julgo ouvi-los. Olá! Não se aproxime. Quem está aí?
Entram Horácio e Marcelo. Amigos desta terra, disse Horácio. Marcelo, e súditos do rei da Dinamarca. Francisco, boa noite para todos. Marcelo, outro tanto te desejamos nós, meu bom soldado. Quem te rendeu na guarda? Francisco, foi Bernardo. Mais uma vez, boa noite. Marcelo, olá, Bernardo. Bernardo, fale, Horácio está aí? Horácio. Horácio, ele em pessoa. Bernardo, bem-vindo, Horácio. Salve, meu bom Marcelo. Marcelo, e a tal coisa, esta noite apareceu? Bernardo, não vi nada. Marcelo, Horácio diz que tudo é fantasia, não quer acreditar no que contamos sobre a visão que duas vezes vimos. Por isso, o convidei a vir hoje, fazer-nos companhia nas horas desta noite. Dessa forma, ele confirma nossos olhos, se a aparição voltar, e fala com ela. Qual? Não vem. Não vem nada. Bernardo, bem, sentemo-nos. Renovemos o assalto aos teus ouvidos, que tão fortes se mostram para a história do que vimos duas noites. Pois sentemo-nos para ouvir a Bernardo sobre o assunto. Bernardo, na última noite, ao vir iluminar aquela estrela que está a oeste do polo, a parte exata do céu em que ora brilha, eu e Marcelo, ao soar uma hora o sino, Marcelo, para, não continues. Ei-lo, de novo, entra o fantasma. Bernardo, exatamente a forma do rei morto. Marcelo, fala-lhe tu, Horácio, que és instruído. Bernardo, não é igual ao rei? Vê bem, Horácio. Igual, igual. O espanto e o medo me confundem. Bernardo, deseja que lhe falem. Marcelo, fala, Horácio, fala. Quem és? Disse Horácio. Que assim usurpas estas horas da noite e de forma nobre e belicosa que ostentava, marchando a majestade do sepultado rei da Dinamarca? Pelo céu, fala, ordeno-te. Marcelo, ofendeu-se, Bernardo. Vai recuando. Detente e fala. Detente e fala. Intimo-te. Sai o fantasma. Marcelo, foi-se, sem dizer nada, Bernardo. Então, Horácio, assim tremendo e pálido, não é mais do que simples fantasia? Que pensais de tudo isso? Perante meu Deus, nisso poderia não ter acreditado sem a sensível e verdadeira testemunha dos meus próprios olhos. Gente, o que está Marcelo, acontecendo aqui é uma leitura de Hamlet, de William Shakespeare, como introdução à palestra do professor Dr. Sandro Soares, que logo nós falaremos mais um pouco, tá bom? Ok. Marcelo, ao rei se assemelha? Horácio, como tu te assemelhas a ti mesmo. Essas as armas que trazia quando derrubou o ambicioso norueguês. Desse modo franziu sobre os sobrancelhos, depois da discussão, quando no gelo jogou a resistente machadinha. É muito estranho. Marcelo, por duas vezes já, nesta hora morta, passou por nós com o mesmo ar belicoso. Não posso achar explicação. Contudo, de maneira geral, penso que o fato é indício de algum mal para nós todos. Marcelo, sentem-se, então, e quem souber, nos diga de onde vêm fatigarem-se os vassalos deste reino com guardas rigorosas. E mais, por que fundir canhões de bronze? Por que tanto armamento do estrangeiro? Por que trabalham tanto os arsenais sem das semanas separar os sábados? Que nos ameaça para que essa faina suarenta a noite mude em companheira de trabalho do dia? Quem me pode dar isso a explicação? Horácio,
eu quero crer. Bom, gente, o que está acontecendo aqui é exatamente uma leitura dramática de um trecho de Hamlet, para a gente introduzir aqui a nossa palestra com o professor Santos Soares, não é? A gente quer agradecer a todos que estão nos assistindo agora, não é? A presença de todos aqui, e também agradecer a DAIN, né, a diretoria de políticas e ações inclusivas da UERN, né, deixar o nosso agradecimento, falar um pouco, né, e agradecer também aqui o intérprete Daniel Silva Guedes, né, e também a Vanessa Nascimento Sobral, que já vem, né, obrigado, né, por estar fazendo a interpretação sendo intérprete desta live. E quero dizer aqui também que esta live é parte da disciplina, como atividade da disciplina Imagem e Pesquisa em Educação, tá? Oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERN, né? Agradecer também aqui a Faculdade de Educação e a todos os professores, né, e alguns que estão aqui também nos assistindo, tá bom? Então, assim, agora nesse momento, ainda continuando a parte da parte cultural, eu queria O final trazer do primeiro aqui, ato. Primeira cena do primeiro ato. tá bom? Eu queria trazer aqui o terceiro ato que é Cadê os... o grupo Eu tenho que... Não, Escarcel, mas o eu tenho terceiro que ler ato. isso aqui. Está muito tarde já? O Já tempo? está tarde. Já Então está vamos tarde. correr. Tá bom? Vamos Então, eu correr. queria ver o terceiro ato, que é com Nonato Santos e Lenilda Souza, né? Que é um presente que o Escarcel está dando para a gente em fazer a leitura desse trecho de Hamlet. Tá bom? Então, o que acontece? Eles vão subir agora para fazer essa leitura. Tá bom? Então, quero, antes de tudo, agradecer essa contribuição da Companhia Escarcel de Teatro de Mossoró, que está fazendo essa leitura aqui com a gente, tá? Introduzindo esta palestra. Ok. Mãe, mãe, Podeis ficar tranquilo, retirai-vos. Está ele chegando. Hamlet. Então, mãe, o que há de novo? Grande ofensa teu pai fizeste, Hamlet. Grande ofensa a meu pai fizestes, mãe. Devagar. Respondeis com língua ociosa. Vamos, que me falais com língua ociosa. Isso, Hamlet. O que há de novo agora? Esqueceste quem sou? Não, pela cruz, não me esqueci. Sei bem que sois a rainha, casada com o irmão de vosso esposo, e provera ao contrário, minha mãe. Vou chamar quem convosco falar possa. Vamos, sentai-vos. Não saireis enquanto não vos apresentar um espelho que o recôndito da alma vos reflita. Que pretendes fazer? Não vais matar-me. Socorro! Socorro! Que é isso? Um rato dando uma estocada no reposteiro. Aposto que o matei. Polônio, que está atrás de uma cortina. Estou morto. Santo Deus, que fizeste? Ignoro. Não era o rei? Que ação precipitada e sanguinária. Ação precipitada e sanguinária. Tão ruim, boa mãe, quanto matar um rei e desposar o irmão do morto. Matar um rei? Um rei, foi o que eu disse? Adeus, bobo. Adeus, bobo apressado e intrometido. Julguei que era o teu chefe. É o teu destino. Vês que o ser serviçal traz seus perigos
Não torçais tanto as mãos, sentai-vos, quero lutar com o vosso coração. No caso de ser ele, a amalgama, se o maldito costume o não deixa duro como aço, tornando resistente a persuasão. Que fiz eu para usares de língua tão grosseira? Uma ação que mancha a graça e o rubor da modéstia, que a virtude transforma em falsidade, muda as rosas de fonte prazeteira do amor puro em chagas repugnantes, e os juramentos dos cônjuges em pragas de viciados. Uma ação que, de corpos dos contrários, tira a própria alma e muda em polvorosas a doce religião. A própria face do céu cora de pejo. Sim, o mundo compacto nas feições mostra a tristeza do juízo final diante deste ato. Ai, que ação tão monstruosa, que troveja estrondeando. Com simples enunciado? Mirai este retrato e mais este outro, que dois irmãos fiel representam. Vede a graça que em cima esta cabeça, cachos de Apolo, a fronte alta de Júpiter, o olhar de Marte, ao mando e ao ameaça, afeito, o porte de Mercúrio. O mensageiro, quando pousa nos cumes altanados, uma forma, em resumo, perfeitíssima, em que os deuses seus selos imprimiram para que o mundo visse o que era um homem. Esse foi vosso esposo. Agora o resto, eis vosso esposo. Espiga definhada que o irmão sádio empesta. Tendes olhos? Deixaste a pastagem deste belo monte por um pau. Ah, tendes olhos? Não chameis a isso amor, que em vossa idade e sangue se arrefece. Fica humilde e obedece à razão. E que razão possa deste para este? Sois sensíveis, pois vos move, mas tende os sentidos paralisados. A loucura certa, nunca os sentidos ficam subjugados pela paixão, a ponto de falharem totalmente na escolha. Que demônio vos logrou de uma voz na cabra cega? O olho sem tato, o tato sem visão, o ouvido por si só, o olfato apenas a menor parte, em suma, de um sentido verdadeiro, jamais se estontearia deste feitio. Pudor? Por que não coras? Senão, os ossos de uma matrona inferno te rebelas que a continência fique para os moços ardentes com a cera que amolece no próprio fogo. Nem de manchas faleis, quando no ataque se atirar o instinto, uma vez que é tão quente a própria geada e a razão é a alcovada da vontade. Ah, não fales mais, Hamlet. A olhar-me forças no mais íntimo da alma, onde acha manchas profundas e tão negras que não perdem jamais a cor. Viver num leito infecto que transcenda a fortuna, onde fervilha a podridão, junta-se em carícias no chiqueiro asqueroso. Oh, não prossigas! Apunhala-me o ouvido, essas palavras. Basta, querido Hamlet. Um assassino, um vil escravo, que não é um vigésimo do outro marido, um rei bufão, um simples gatuno de governo dessa terra, que a coroa empolmou de prateleira e o pôs no bolso. Basta! Um rei palhaço em trajes de mendigo, estendeis sobre mim legiões celestes, as asas protetoras que deseja vossa imagem graciosa. Ai de mim! Estou louca! Ai de mim! Está louco?
Muito obrigado ao Escarcel do Teatro pela sua apresentação, tá? Estou aqui, ó. Muito obrigado mesmo para vocês, tá? Nós que agradecemos a oportunidade. Parabéns pela iniciativa, professores. Tá, muito bem, tá, gente? Então, mais uma vez, quem está chegando agora, essa é a parte cultural da palestra do professor Sandro Soares com o tema A Imagem Hamlet, uma narrativa trágica da ascensão do Estado moderno. Tá? Então, muito obrigado. Ao Luiz Cassel, ao ator e diretor de teatro Nonato Santos e à atriz Lenilda Souza, conhecida de todos, uma companhia da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tá, gente? Então, que maravilha. Então, quero aqui também agradecer a todos, né? Que estou vendo ali que tem bastante pessoas fazendo perguntas e tudo. E agora nós vamos iniciar apresentando o professor doutor Sandro Soares. Tá ok? Então, um abraço a todos. Sandro Soares é professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, trabalha no grupo, faz pesquisa no grupo Educação e Linguagem, tem doutorado em Educação, com o tema de doutorado dele Corpos Movediços, Vivências Libertárias, a criação de confetes sociopoéticos acerca da autogestão. Esse é o tema do doutorado dele, não é? E trabalha também com relações de como componente curricular. Além de ser professor também, já foi professor da pós-graduação, não é? Do ProLetras e Pós-Edu, da UEM. Tá bom? E então eu quero desejar uma ótima palestra, tá, Sandro? Você pode, aí eu posso passar os slides por aqui, tá bom? Ok, tudo de bom. O som está um pouco escapando. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Você tem que chegar um pouquinho mais próximo do seu celular, porque às vezes você, quando sai um pouquinho assim, aí foge um pouco a voz, tá bom? Pronto, agora, né? Aí dá um pouco, mas esperamos que a gente continue aqui, tá bom? Tá bom assim, então. Então, Sandro, boa palestra para você, tá bom? Vou descer. Ok. Bom, é uma experiência nova para mim, estar trabalhando com lives, né, através de lives, mas essa também é uma experiência relativamente nova para todos nós, nesse contexto de grande pandemia, né? Quer dizer, uma pandemia que abarca o mundo inteiro e que chega para todos nós, e que faz nosso cotidiano sofrer uma alteração de uma ordem tal que me parece que essas mudanças, essas alterações também vão ser incorporadas ao nosso cotidiano, mesmo que depois a pandemia se vá. Porque em algum momento a pandemia vai, né? Mas coisas que modificaram-se, me parece, ainda vão permanecer. Não só por um tempo, mas vão permanecer, vão restar como hábitos em nossas vidas. O professor Hélio, a quem eu agradeço, colega meu da faculdade, me convidou como um desafio a participar, a colaborar nesse momento da aula dele, da disciplina de imagem, imagem e pesquisa na educação, para que eu falasse algo a respeito baseado a partir do conceito de imagem no filósofo Gilles Deleuze. Mas eu pensei assim, que talvez fosse o caso, e eu conversei com ele, ele topou na hora, de eu trazer, de fato, logo uma dessas imagens, né? E aí eu pensei, olha, por que não a imagem Hamlet? E assim a gente conversou e chegamos a esse bom termo de que a imagem Hamlet dá conta desse conceito.
Então, a partir daí, eu organizei minha fala e nós dois, nós dois pensamos na estratégia para esse momento. E eu quero agradecer a presença honrada do Nonato e da Lenilda, dois excelentes atores potiguares que estão presentes nesse momento com a leitura dramática desse trecho que vocês acabaram de ver e ouvir, que é o diálogo entre Hamlet e sua mãe, Gertrude. Iniciemos, então, a nossa fala. Já está correndo aí a transparência, né? Eu estou também usando aqui ela, tentando me guiar também por ela. Ok. Pode passar para a segunda transparência, Hélio, enquanto eu vou aqui. Tá, ok. Então, eu tomei a liberdade de fazer uma alteração no título, porque não me agradava plenamente aquele título, né? Eu terminei fazendo algum ajuste que não ficou ainda do jeito que eu queria, mas se aproximou. Imagem Hamlet, 2 pontos. A vingança que nunca vinga, um exercício de aproximação com a noção de Estado moderno. Primeiro, eu quero dizer que a ideia minha aqui não é necessariamente desenvolver a noção de Estado moderno. Eu não vou ter esse tempo, embora eu vá abordar, mas eu não vou ter esse tempo para me dedicar a esta noção, que é uma noção muito ampla e exige muita complexidade. Então, eu estou diante de 2 coisas complexas, né? O conceito de Estado moderno e o próprio Hamlet, que, por si só, o espetáculo e a personagem é extremamente complexo. Bom, então, eu quero iniciar falando sobre este conceito de imagem. Pode ir para a terceira transferência, por favor, Hélio? Imagem em Deleuze. Aí do lado vocês têm, como anteriormente vocês vão ver ali o Hamlet segurando o crânio, ali é o Laurence Olivier, neste aqui nós temos um Hamlet feito por uma atriz, não por um ator. É a Patrícia Solenic, se não me engano é esse o nome dela, e ela é brasileira, e é uma peça de teatro que esteve, inclusive, em Terras Potiguares em 2017. Bom, algumas imagens vão estar ilustrando cada uma dessas transparências. Imagem Deleuze. Né? Para Deleuze, a imagem ela está associada aos termos signo e ideia. Né? Mas a imagem ela se aparta da concepção de mera imitação, de mera cópia das coisas, ou de mera representação de um objeto ausente. Para Deleuze, a imagem ela suscita uma multiplicidade de significações, ou seja, a própria imagem ela não é exatamente um signo, mas ela suscita inúmeros signos. A imagem é uma matéria sígnica que causa um choque, e por ele, o choque, o pensamento. Lembrando que Gilles Deleuze é um filósofo, é um pensador do século XX. Ou seja, para Gilles Deleuze, a imagem é alguma coisa com a qual um violento encontro pode forçar um pensamento. Então, a partir desse conceito de imagem, evidentemente o conceito não está aqui aprofundado, mas dá para a gente ter essa compreensão, a imagem é algo que causa um choque, e através desse choque força, ou pode forçar, tem potência para forçar um pensamento. Daí eu fiquei imaginando o Hamlet, né? Que é uma personagem do teatro clássico, extremamente forte, extraído dessa peça que Shakespeare escreveu em 1600, publicou em 1603.
Ele vai escrevendo o Hamlet naquele período, entre 1600, 1602, 1603, vai aprimorando até 1604. E o que é engraçado e que é interessante nesse processo do Shakespeare em escrever o Hamlet é que ele produziu esse espetáculo logo após uma grande pandemia, uma, uma pandemia que chegou a Londres e que obrigou Shakespeare, assim como a população londrina, a se trancar dentro de sua casa e a população de suas casas durante um período de 2 anos. Nesse período de 2 anos em que Shakespeare ficou recluso, no alto isolamento, na sua quarentena, como nós todos estamos agora, ele produziu de 3 a 4 grandes peças cômicas. As maiores peças cômicas que ele produziu nesse período. E então, terminado a peste, que tomou conta de Londres, ele tratou de ir encená-la. E o sucesso foi imenso, tão grande, que Shakespeare pôde se dar o luxo de, tornando-se já muito conhecido, de produzir aquilo que ele mais almejava, que eram peças trágicas. E daí é nesse contexto que eclode, que emerge o Hamlet e suas outras peças trágicas igualmente importantes, Macbeth, Rei Lear, Ricardo III, todas essas peças trágicas estão nesse contexto de quarentena, pós-quarentena, ok? Então, a partir dessa imagem, desse conceito de imagem como algo que provoca um pensamento, eu quis trazer, neste momento de lives, neste momento em que as vidas virtuais são compartilhadas através de meios digitais, e das interações sociais mediadas pelas formas binárias da informática. Neste momento histórico em que as interações físicas estão fortemente reduzidas e até proibidas, instante eterno de confinamento, do auto-isolamento, da quarentena voluntária de cada um de nós, do lockdown das cidades, do distanciamento social entre os sujeitos, eu quis trazer, nesse instante, neste momento, as imagens deste príncipe noturno. Um príncipe solitário e louco. Um príncipe no limiar entre a razão e a desrazão. Um homem preso entre o passado e o futuro. Um homem no limiar entre 2 mundos. Um homem na penumbra da madrugada, quando já não é mais noite, passado, mas ainda não é pleno dia, futuro. Esse homem nesse limbo que é o Hamlet, e é este homem nesse limbo, nesse não lugar, ou nesse entre lugares, que eu trago hoje para a gente fazer esse exercício, esse estudo, que é um exercício de pensar essa imagem Hamlet. Ok? Esse homem que vê o anúncio do novo dia no cantar do galo, mas ele mesmo não verá o resplandecer no firmamento desse novo dia. Hélio, pode passar. Eu dividi
em 4 tópicos. O primeiro eu já falei, então são mais 3 tópicos para a gente abarcar, fazer esse exercício de conhecer um pouco essa peça, esse espetáculo. Agora, eu quero de antemão dizer a vocês que o meu propósito jamais, não quero ter essa pretensão de dar conta do Hamlet, dado a alta complexidade, tanto do espetáculo, quanto do próprio personagem, que por si só ganha vida e pula para fora da peça de Shakespeare. Não quero dar conta disso, não é nem de longe eu tenho essa pretensão. O meu propósito é, como eu venho dizendo, fazer um exercício de construção dessa imagem, uma imagem Hamlet. Uma entre milhões de imagens Hamlet que toda e qualquer pessoa pode produzir. Né? Ok? Eu estou trazendo uma possibilidade. Eu não trago essa verdade alguma. Okay? Trago apenas construções cênicas em torno dessa personagem sombria que é o Hamlet, que é o homem que anuncia o novo em meio a um mundo em dissolução, mas que ele mesmo não chega a ver esse novo. Ele não toma parte, ele não participa desse novo. Então, o Hélio me pediu para eu fazer um mapa. Ok, desculpe. Deixa eu mudar aqui para mim, né? Então, como estou dizendo, uma aproximação. O item 3, por favor, Hélio, é um mapa dramático. O Hélio me pediu, a título de facilitar a compreensão de quem, porventura, não tenha lido a peça ou assistido ao filme e que não conheça, então, o enredo, um mapa dramático do Hamlet. Primeiro, eu quero dizer que, embora muitas pessoas não leiam, ou não tenham lido, desculpe, no mundo, essa peça de teatro, quase todos nós conhecemos frases que saíram desse texto. Né? Nós somos capazes, inclusive, de complementar essas frases. Né? A mais famosa, a gente diz frases, mas são versos, porque é uma peça de teatro, mas é um poema, um longo poema de mais de 4.000 versos. Então, vocês conhecem esses versos. Ser ou não ser, eis a questão. Então, esses versos pertencem a essa peça. Assim como outros versos muito conhecidos, do tipo, há algo de podre no reino da Dinamarca. Horácio, há mais coisas entre o céu e o inferno do que julga a tua vã filosofia. Ou, luz, 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 quero luz. Ou simplesmente palavras, palavras, palavras. E talvez a mais forte de todas, que é frivolidade, teu nome é mulher. Então, são inúmeras frases ou versos que saem, que pulam para fora dessa peça. Então, de maneira que todos nós temos algum tipo de vinculação com Hamlet, por mais que não saibamos. As personagens que eu vou apresentar rapidamente. Nós temos o Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, que acabou de perder o seu pai. Nós temos o fantasma do rei, a Gertrude, que é sua mãe, o Cláudio, que é o novo rei, que é irmão do rei, né? E a Gertrude, ao ficar viúva, casa-se com o cunhado. Nós temos Polônio, que é o conselheiro do outro rei, e torna-se conselheiro do Cláudio, a Ofélia, que é a filha do Polônio, o Laertes, que também é filho do Polônio, o Horácio, que é o amigo fiel do Hamlet, e nós temos o Fortinbras, que é o rei, o sobrinho do rei e rei da Noruega, que é o inimigo distante
que é o inimigo que ameaça o castelo de Elsinor, que é o cenário onde transcorre toda a nossa história, que é o castelo na Dinamarca. O enredo é o seguinte: como trata-se de uma tragédia shakespeariana, a característica maior da tragédia shakespeariana, nos seus aspectos mais perceptíveis, evidentemente, porque tem os aspectos que estão no subtexto, mas os aspectos mais perceptíveis é que a tragédia shakespeariana ela é encharcada de sangue, né? Ela é encharcada de sangue. Se você vai para Macbeth, são inúmeras mortes. Você vai para Romeu e Julieta, mortes. Ricardo III é uma carnificina. O Rei Lear, outra carnificina. E o Hamlet é talvez a maior entre todas as carnificinas. Porque desses personagens todos, creio que 10, que eu acabei de ler, fazer menção, apenas um sobrevive. Então, todos, fora os secundários, que também vão morrendo ao longo da trajetória do espetáculo. Então, é uma grande carnificina, e o texto já começa com um personagem morto, que é o pai do Hamlet, o rei. E a história é a seguinte: o Hamlet está fazendo seus estudos na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele retorna rapidamente a Elsinore, o seu castelo, porque o seu pai morreu, aparentemente, mordido por uma víbora enquanto dormia nos jardins do palácio. E então ele fica arrasado, atormentado, porque ele sente que há algo além do que somente essa morte casual. Porque tão logo encerram-se os cerimoniais do velório, nem bem passado um mês, a rainha casa-se com o cunhado Cláudio, e Cláudio passa a ser o novo rei de Elsinore. E isso perturba demais o Hamlet. Até que, no enredo básico, o Hamlet é confrontado com o espectro do seu pai, que anuncia e revela a ele que a sua morte não foi fortuita, mas foi uma morte planejada, uma morte à traição. E quem matou o Hamlet, quem matou o rei, está hoje sentado no seu trono. Foi o seu próprio irmão, que, enquanto o rei dormia no jardim, derramou um fortíssimo veneno no seu ouvido, provocando um estancamento imediato do seu sangue. E assim o rei morre. E volta na forma de um fantasma para anunciar isso ao Hamlet. Esse é o enredo básico da história, e a partir disso tudo mais se desenvolve. Quem assistiu ao filme, as versões do filme, quem leu o texto, sabe como se transcorre toda essa narrativa. Hélio, por favor, o item 4. Item 4. Obrigado. Eu intitulei assim, Longa Jornada, Noite Adentro, que é também até uma peça de teatro, mas não é do Shakespeare, por favor. Eu coloquei 3 pequenos itens, subitens nesse ponto. Hélio, por favor, eu gostaria que você, se fica muito extenso, que você me anuncie assim, quando estiver faltando assim, talvez 15, 10 minutos, para que eu possa ajustar a minha fala ao tempo, e não, como eu me conheço, né, e quem foi meu aluno sabe, eu tenho uma tendência a falar demais, e como eu não tenho essa experiência da live, pode ser que eu me perca um pouco nessa história. Mas eu tenho aqui coisas anotadas, notações que eu fiz, para ajudar eu não pular tanto, ou não me desviar tanto assim daquilo que é o cerne do que eu tenho a dizer. Então, primeira coisa que eu... Ok, você pode... sim, porque tem a parte do filme também, aquele trechozinho que você mandou para mim, né? Então, assim... mas não entra agora, a menos que você ache que seja apropriado, mas eu creio que, tão logo eu fale agora desses 3 milhões de imagens Hamlet, aí a gente pode entrar aí, né? Dá tempo sim os só pra... slides, tá? Aí quando chegar o momento, você me diz, o momento do vídeo, tá bom? Tá ok, tá Ok. caminhando. Isso. Ok.
Então, eu vou reiterar somente o que eu havia dito no começo, é que não existe uma única imagem Hamlet, evidentemente, né? Se a imagem ela é uma matéria sígnica e o signo ele produz não somente um significado na percepção do Deleuze, um signo produz múltiplos significados. Então, uma imagem em verdade, são muitas imagens. Então, a gente parte ali eu estou trazendo uma imagem possível, uma imagem Hamlet, que ela, inclusive, ela se desdobra em outras imagens Hamlet. Mas quantas imagens Hamlet a gente pode produzir? Quantas se possa produzir? Quantas se possa produzir, se deseje e se possa, se consiga eventualmente produzir. Eu estou aqui fazendo um exercício para ver se de fato produzir uma imagem Hamlet. Humildemente, gente, sigamos. Então, qual é o contexto de onde eu tiro essa noção da imagem Hamlet? É exatamente essa transição que nós estamos no 16, 17, né, nos séculos 16, 17, quando o Shakespeare está no seu auge, ali, do 16 para o 17, o seu contato, o Shakespeare, William Shakespeare, tinha um trânsito muito grande entre a realeza, entre a nobreza, ele tinha um trânsito, ele conhecia essas relações, e ele passa, quando vai escrever suas peças trágicas, a se espelhar nessa realeza, né? E na nobreza na Europa, não só na Inglaterra, na Europa, França, etc. Né? E, então, o contexto, qual é o contexto? Nós temos, de um lado, nós temos ainda uma sociedade soberana, uma sociedade em que o Estado é soberano, ou seja, o Estado ele é regido, me desculpe a redundância, regido pelo rei, ou seja, ele é conduzido no seu cotidiano, nas suas decisões mais amplas e também as menores, pela presença física do rei. Então, o rei ele está presente nesse processo. Então, a gente chama, o Michel Foucault, né? Michel Foucault vai chamar essa sociedade, essas sociedades, de sociedades soberanas. A sociedade em que o soberano está ali, e ele é a grande referência para tudo, desde o ordenamento jurídico, passando pelo ordenamento social, pela produção econômica, até mesmo as referências, por exemplo, de medida das coisas, as medidas matemáticas das coisas, distância, volume, essas coisas todas, né, somente distância, tudo é medido o quê? A braças ou pés, e tudo é baseado no corpo do rei vivo. Então, morreu o rei, tem um novo rei, a partir daquele novo rei, a partir do pé daquele rei é que toma-se como referência. Então, o rei está no centro desse processo, o rei vivo, né? É uma sociedade soberana, essa é a sociedade em que Hamlet está inserido. Okay? Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um período de crise, não só ocasionada pela peste, mas também uma crise uma crise ética, estética e filosófica e política, que é a crise do poderio absoluto da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica começa a sentir fissuras na sua estrutura de poder em inúmeros aspectos. Eu não vou nem lembrar aqui do cisma, né, do racha com o Ocidente, com o Oriente, mas falando mais do Ocidente, setores que saem de dentro da Igreja Católica propõem uma ruptura, que são os protestantes, de onde eu tiro aí a figura muito importante do Martinho Lutero. Lutero é uma pessoa importantíssima nesse processo aí do século XVI,
porque ele vai sair de dentro da Igreja Católica, uma vez que ele era um monge agostiniano, né? Um monge agostiniano, ele escreve um manuscrito, um manifesto, que ficou conhecido como as 95 teses, e ele fixa essas 95 teses, que propõem uma revisão profunda dos dogmas da Igreja Católica e do poderio da Igreja Católica, e ele afixa essas 95 teses no portal de uma dessas catedrais importantes, e evidentemente que ele é perseguido por todos, e ele é excomungado da Igreja Católica, perseguido em vários lugares do mundo, e até que ele vai, sendo alemão, ele é convidado a lecionar na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, na Saxônia. E ele vai ser professor dessa universidade, a Universidade de Wittenberg. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o nosso príncipe aqui, noturno, né? É que o Hamlet, ele é aluno dessa universidade. Não é à toa, né? Ele é aluno dessa universidade. Não só ele e o seu grande amigo Horácio, o Laertes, filho do Polônio, e alguns personagens secundários, que eu não trouxe aqui, mas o Rosencrantz e o Guildenstern, que são amigos, né, amigos da mesma geração do Hamlet, embora não sejam fiéis, eles vão tentar trair o Hamlet, isso não vem ao caso, a gente não vai poder falar, aqui não temos tempo, mas, de qualquer maneira, esses todos que pertencem à geração do Hamlet, eles frequentam a universidade, a Universidade de Wittenberg, né, que não é qualquer universidade, é uma universidade que acolhe, que teve como professor Martinho Lutero. Isso já é uma deixa boa, para a gente entender que essa universidade é uma universidade que está em ruptura com as universidades tradicionais daquela época, daquela região, que era uma universidade sob o comando da Igreja Católica. E agora o Wittenberg tem o Martinho Lutero ali dentro. Então, é uma outra perspectiva da formação do homem. O Hamlet está se formando, se preparando para ser um outro homem diferente do seu pai. Ele tem o pai como grande espelho, porque o pai é um homem nobre, não só nobre pelo título, mas aparentemente nobre pelos atos também. Então, o Hamlet tem o pai como uma grande referência, porém, ele quer ser uma outra pessoa, distinta também do seu pai. Ele quer ser um homem moderno. Embora ele não use esse termo, ele desconheça, e esse termo sequer existia nessa época. Mas eu estou tomando a liberdade de dizer assim, homem moderno, Estado moderno, que é para a gente, porque são termos que a gente conhece mais, né? São mais, vamos dizer assim, mais familiares a nós. Então, o Hamlet ele vive esse contexto, que é um contexto de crise, é um contexto de crise interna do Estado, ao mesmo tempo é um contexto pós-pandemônico, e é um contexto, entretanto, de grandes esperanças para o Hamlet, na medida em que ele vislumbra um outro futuro, um futuro em que o rei possa ser também um homem sábio, possa ser também um homem sensível. Então, é esse o projeto político, filosófico, estético e ético do Hamlet. Esse é o projeto com que ele se encontra na vida. Entretanto, ele sabe que em determinado momento ele vai ter que lutar dentro do seu reino contra um projeto da velha estrutura. O que ocorre é que tudo se precipita com a morte inesperada do seu pai, e ele tem que deixar Wittenberg e retornar a Elsinore para os funerais do rei e seu pai amado, e inesperadamente o casamento de sua mãe com seu tio. Esse é o grande contexto do Hamlet. Bom, dito isso, a gente tem que entender que
o Shakespeare constrói algo que vai além do seu tempo, porque ele escreve sutilmente, a maneira como eu percebo, uma crítica a essa estrutura velha e arcaica do rei soberano, o rei que tem o poder de vida e morte sobre os seus súditos. Vida e morte sobre os seus súditos. A sociedade que virá depois disso é uma sociedade que vai superar esse propósito, porque, que é algo que o Foucault vai chamar de sociedade disciplinar. É uma sociedade que ela vai, se de um lado ela vai propor a igualdade entre os poderes e que todo e qualquer cidadão pode ter acesso ao poder, pode exercer esse poder, né, através da eleição e não mais de herdar o cargo vitalício de rei, de ter supostamente um sangue nobre, né. O que nosso Estado moderno vai propor é que o poder é transitório, o poder pode ser exercido por toda e qualquer pessoa, evidentemente é uma grande falácia, porque nem toda pessoa de imediato pode exercer esse poder. Nós sabemos, conhecemos a história, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Mulheres e pessoas pobres, etc., não tinham direito, não tinham acesso. Mas, de qualquer maneira, foi o primeiro momento em que se disse, na Revolução Francesa, 1792, que todos os homens são iguais perante a lei. Então, esse é um momento histórico, não deixa de ser, e não vamos subestimar esse momento. De toda e qualquer maneira... Chamando atenção para o tempo, Sandro. Desculpa. Desculpa. O tempo, tá? Só lembrar. Ok, então, dito isso, essa é a base do projeto do Hamlet. Projeto esse que aí sim começa toda a tragédia do príncipe noturno, do príncipe das sombras, o Hamlet, é que esse projeto é interrompido, é atropelado pela morte do seu pai. E quando ele retorna ao castelo e se encontra com seu amigo Horácio, Horácio convida-o para estar na torre do castelo de madrugada para ter um encontro com aquilo que eles julgam ser o espectro do rei. E, de fato, Hamlet conversa com o espectro e o espectro diz: sim, sou seu pai e fui assassinado pelo seu tio, meu irmão, e foi um assassinato vil, cruel, que me deixou num estado em que eu não pude ter o direito de pedir perdão pelas falhas que cometi ao longo de minha vida, e um rei tem inúmeras falhas, e não pude pedir perdão, e, portanto, não tive direito à remissão dos meus pecados. E, portanto, não posso descansar em paz. Sou obrigado a vagar depois da meia-noite e não posso sequer ver a luz do dia. E aí, por isso que ele fica vagando na torre do castelo, e Hamlet é convidado a visitá-lo. Daí, sendo essa base, o rei pede: se você ama o seu pai verdadeiramente, vinga esta morte vil. E Hamlet toma para si esse propósito de estabelecer a sua vingança. Essa é a vingança. A jornada do Hamlet é uma jornada em que ele traça um plano elevado de construção de um novo Estado, de uma nova forma de reger esse Estado, mas ele é atropelado pelas circunstâncias da morte por assassinato do seu pai. Então, eu vou dar um pulo aqui para falar, então, disso que é a próxima transparência, Hélio. Ele vai ter que tomar para si uma vingança, construir para si uma vingança. Então, em vez dele construir um projeto de elevação e de crescimento, de trazer ao mundo o novo, ele vai ter que se ocupar, por uma questão de ordem moral e ética imediata, da vingança, de construir
um plano de vingança que mate o homem vil que assassinou seu pai. E aí vem as perturbações da cabeça do Hamlet, porque quanto mais ele se vê na obrigação de cumprir esse propósito, de matar o rei Cláudio, mais ele percebe que esse gesto só vai trazer uma única coisa: fazer com que ele se torne amalgamado à velha estrutura e ele se torne também um velho rei, e um rei soberano e vil e terrível. Né? Por quê? Porque não rompe o ciclo da violência do reinado. E, portanto, não vai trazer esse novo homem. Enfim, de qualquer maneira, ele tem que vingar-se de um regicídio, ou seja, o assassinato de um rei, o assassinato do rei que é o seu pai, e também ele tem que se vingar da traição, da suposta traição da mãe, que aparentemente entrou num conluio para o assassinato do seu rei digno. Então, ele tem que construir essa vingança. Só que ele fica na dúvida, é verdade? Será que aquilo que eu vivi como experiência lá no alto da torre, eu ver o espectro do meu pai, aparentemente, esse espectro é real? Será que eu não estou delirando? Será que eu não estou louco? Não estou enlouquecendo? Ou que um demônio produziu essa imagem e fez a minha percepção se turvar e meus sentidos ficarem embotados e eu perceber algo que de fato nunca existiu? Eu preciso de provas. Então ele vai tentar construir provas para provar, para de fato ter certeza de que o Cláudio matou e saber se sua mãe é partícipe nesse assassinato, né? Esse regicídio. E então ele duas decisões ele toma. Primeiro, se é verdade que meu pai foi assassinado dessa forma cruel, covarde, na base da traição, eu corro um perigo imediato. Então, para que eu possa investigar e me tornar esse detetive, né? Ele vai investigar, ele vai se tornar um detetive, né? Eu vou ter que fingir. Eu vou ter que mentir para os outros, eu vou ter que fingir que sou louco, e vou ter que agir de maneira louca, agir loucamente, falar loucamente, agir loucamente, para que vejam em mim a imagem de uma pessoa frágil, incapaz de arquitetar um processo de vingança. E assim ele começa a agir como se fora louco. Okay? Ao mesmo tempo, nesse momento, chega uma trupe, estou perto de terminar, já viu que foi Hélio, chega uma trupe de teatro no castelo e ele recebe com muito entusiasmo essa trupe de teatro e tem uma conversa reservada com a trupe, longe dos olhos do conselheiro, do rei, da rainha, de qualquer inimigo, e pede à trupe que encene uma peça chamada A Ratoeira, que é uma peça que ele adapta de um texto que a trupe já conhece, já sabe de cor e salteado, que ele vai inserir algumas falas, que ele vai ajustar, de maneira que ele faz com que, na hora da encenação, em que todo o reino está lá no teatro, assistindo ao espetáculo dessa trupe, todo o reino, o rei, a rainha, o conselheiro, a Ofélia, Laertes, Horácio, todo o séquito, eles vão assistir à encenação da morte do rei Hamlet. Dormindo num jardim, no colo da sua rainha sai e retorna o irmão do rei que derrama o veneno mortal no ouvido do rei incauto, que leva à sua morte. Então, quando essa peça é encenada, ali diante do rei Cláudio, o rei Cláudio tem uma síncope, ele entra numa crise gigante, e ele se levanta tremendo, e ele grita a famosa frase, luz, 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 porque ele não suporta a realidade daquela peça. Então, assim, o Hamlet, através do teatro, ele alcança a verdade.
E aí ele vai matar o Cláudio, que agora está rezando na capela do castelo. Mas ele não mata o Cláudio, por quê? Porque ele percebe que o Cláudio está pedindo perdão dos seus pecados. E matar o Cláudio naquele momento significa para o Hamlet levar o Cláudio imediatamente para os braços de Deus, né? Para o céu, para a salvação. E ele disse, não é isso que eu quero. Ele adia o seu plano. E vai ter aquele encontro com a Gertrude. Hélio, você acha que ainda cabe, que eu até me esqueci aqui, entrar aí a fala do Hamlet? Pois é, Sandro, nós já estamos com a hora bastante avançada, tá? Para a gente fazer uma discussão também aqui, né? Porque é interessante Então, também que as pessoas façam deixa 3 perguntas minutos e para comentem o que encerrar. está falando, tá? Você me dá 3 minutos, então, para encerrar? Isso, pode ser. Se você quiser, a gente Então, pode, ao final, a gente pode passar, que são 4 minutos só do é, vídeo, né? é. Tá bom? Ok, Ok. então, encerrando a minha fala, porque aí o final é trágico, é uma tragédia, e o Hamlet ele não consegue colocar a sua vingança, seu plano de vingança em funcionamento, ele é novamente atropelado pelas circunstâncias, pela força das circunstâncias, novamente, ele se deixa atropelar novamente, e a vingança, ela não vinga, ou seja, ela não acontece, a não ser involuntariamente, quando o próprio Cláudio trama com Laertes um momento da morte do Hamlet. Ele convida o Hamlet, que sabe que o Hamlet é um excelente espadachim, para um duelo lúdico com o Laertes, que também é um espadachim e que odeia o Hamlet, porque o Hamlet matou seu pai, Polônio. Bom, enfim. E Cláudio combina com Laertes de envenenar a ponta da espada dele, para que no duelo lúdico, em que eles vão brigar, entre aspas, ali, diante da rainha, do rei, diante do séquito, o propósito é ver quem primeiro dá 3 toques no outro, com a espada, claro, sem ferir ninguém, mas o Laertes já tem esse propósito bem definido de matar o Hamlet por envenenamento. E o rei também cuida de colocar um anel de ouro banhado de veneno no cálice de vinho que ele vai oferecer ao Hamlet no final, no meio do duelo. Certo? Durante o duelo, a rainha se empolga e pega o cálice de vinho e bebe, e aí ela morre. E aí o Hamlet vê aquilo e ela diz, foi o rei. E aí tudo se precipita, que o Hamlet ele perde a cabeça e avança sobre Laerte, que Laerte consegue atingir o Hamlet toma a espada, espeta o Laertes, percebendo que irá morrer, confessa tudo ao Hamlet, diz, foi o rei Cláudio que preparou essa armadilha. Eu estou morto, Hamlet, mas você também. Perdoa-me, Hamlet, e eu te perdoarei. E aí o Hamlet avança sobre o Cláudio, mata o Cláudio e morre depois. E assim a cena... Qual é, então, essa imagem Hamlet que eu trago? A tragicidade do Hamlet é ele, pela força das circunstâncias que o atropelam, ele não consegue realizar seu plano, seu projeto de um reino novo, de um novo reino. O herói, o Hamlet, é um herói sem heroísmo, um rei sem reino, um príncipe sem principado. Obrigado. Ok, gente. Então agora, assim, chegou o momento, né, da gente fazer a discussão. Eu vou chamar aqui a Marcela, né, a Marcela e a Julane, porque aí a gente vai ver algumas perguntas. Chegou o momento de a gente elaborar algumas perguntas e alguns comentários, né? E a gente tem as duas as duas que vão fazer exatamente, tanto a Marcela como a Julane, vão fazer esses comentários aqui, trazendo ali do que vocês estão escrevendo lá nos comentários, tá bom?
agradecer ao Sandro, né, por isso. E assim, eu gostaria de saber, Sandro, se você quer que passe o vídeo ainda aqui, enquanto o pessoal elabora as perguntas e Pode a gente ser. vê como é que a gente faz a discussão. A gente pode Ah, passar, por enquanto, uma cena do Hamlet que o Sandro escolheu, para a gente ter uma ideia. São 3 minutos de imagem, né? É um recorte do filme, de Laurence Olivier, né? é. E aí esse filme foi lançado em 1948, né, Sandro? E a Sim, gente ganhou pode o colocar Oscar. aqui enquanto se prepara para elaborar perguntas e debater, conversar, né, sobre o Hamilton. Eu acho que a gente tem muito dessa relação com a imagem, né, e a pesquisa da imagem para a gente discutir aqui. Né, só lembrando que essa é uma iniciativa da disciplina Imagem e Pesquisa na Educação, né, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, da UERN, tá? E é já a terceira live, né, de um ciclo de lives que o programa de pós-graduação está promovendo, tá bom? Que tem lá no canal do Pós-Educ, quem quiser pode ir lá e se inscrever no canal do Pós-Educ, que estará sabendo de outras lives que virão, né? Então, assim, nesse momento eu vou tentar agora aqui passar um filme de Sandra, para concluir a palestra de Sandra, e depois, nesse tempo do filme, a gente faz algumas questões para fazer um pouco de conversa, tá bom? Sobre a palestra do Sandro. É, Ok, pois é. Conseguiu? consegui, tá aí, tá? Ah, vocês vão ver a imagem da Ofélia ali, ó. A Ofélia caída ali, coitada. A gente nem pôde falar da Ofélia. Que pena. Personagem tão lindo. Talvez o mais belo personagem do Shakespeare. Não só do Hamlet, mas de toda a história do Shakespeare. E é um personagem que eu amo, realmente, a Ofélia. E que morre também, né? Evidente. Tá sem som, Hélio? Tá sem som? Ah, não, ele vai falar. Eu comecei tarde, sabe? Deu um problema aqui comigo, eu comecei bastante tarde, mas eu já ia alguma coisa, assim.
Estou aqui na mesma tentativa, Sandra. Sua mãe ligou bem na hora da live. Atenda aí ela, por favor. Não pode. Gente, desculpe aí essa ligação. Acontece, né? Ok, gente. Daí passou essa cena e agora a gente tem um momento das perguntas e conversar com o Sandro. Eu vou subir aqui a Marcela e eu vou subir a Marcela e a Julana, tá? São as alunas da disciplina Imagem e Pesquisa na Educação que podem surgir. Elas estão vendo, elas vão fazer essas perguntas, tá bom? Bom, sejam bem-vindas, Juliana Duarte e Marcelo Oliveira, aqui presentes, tá? Então, podem realizar as perguntas, né? Ok. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde, tarde. pessoal que está acompanhando a live. Professor Hélio, professor Sandro, Mariana, todo mundo que está em casa. O professor Tales, ele faz um comparativo da história de Hamlet, né, que eu anotei aqui, com a teoria do absolutismo, né? E ele pergunta, professor Sandro, ele diz, né, que como sempre na história, as artes, o professor Tales Augusto, professor do Estado, que está promovendo o live também, para discutir questões atuais, inclusive a pandemia, né, que a gente está agora. E ele diz que, como sempre na história, as artes são vanguardistas, né? E esse vanguardismo se destaca na obra de Hamlet nos dias atuais, é a pergunta que ele faz. Eu já posso comentar ou vocês vão pegar várias perguntas? Eu acredito que Marcela tem outra pergunta, Marcela, de alguém? Então, eu queria fazer também. Quando eu assisti o filme, eu entendi que o Hamlet fosse louco, realmente, pela minha visão, né? Então, eu queria saber a sua opinião. Por que você não achou que ele fosse realmente louco nos momentos que ele estava meio que discutindo com a mãe? Ou igual essa cena que passou mesmo, ele refletindo sobre as situações? Uhum. Ok, tem Ok, duas Sandra. questões. Tem mais? Não? Professor, eu também achei essa parte foi uma confusão, assim, para mim, enquanto espectadora do filme, como leitora. Assim, eu não sabia identificar em que momento ele estava são, né? E em que momento ele estava louco, porque realmente em que momento o plano que ele tinha, né? Que a princípio era um plano de parecer maluco, mas ele estava bem convincente. O Francisco Oliveira, ele também tem uma pergunta, professor Sandro. Professor, qual foi a primeira impressão da leitura de Hamlet e como você percebe a importância da leitura de clássicos para a formação de pesquisadores em educação? Interessante essa pergunta também. Interessante. Vou ter que anotar aqui. Ei, vamos botar essas 4, aí eu respondo se tiver mais, aí senão vai me perder um pouco. Teve a do Francisco, a do Tales e a de vocês, não foi, meninas? Isso. Bom, deixa eu primeiro falar um pouco sobre a loucura, essa história da loucura do Hamlet, né? É preciso também entender o contexto do Shakespeare para entender o Hamlet. E o contexto é o contexto da reforma, da contra-reforma, né? É o contexto, por exemplo, do barroco, tá certo? O texto shakespeariano, esse texto, notadamente,
o Hamlet, ele é um texto barroco, né? E uma das características do barroco é esse não discernimento entre sonho e realidade, entre razão e loucura, entende? Entre noite e dia. A gente não lembra que a gente estudou isso no ensino médio? Ah, o dia e a noite, né? A sombra e a luz, o barroco gosta disso. Tá aí, o exemplo maior. A gente conhece isso, a gente vê isso numa pintura, a gente entende, aqui tem muita luz, aqui tem menos luz, tem mais sombra, mas quando a gente vai para um texto teatral, às vezes a gente tem dificuldade de perceber as sombras do texto. Mas o Hamlet é um texto cheio de sombras, entende? O personagem central é cheio de sombras, é o príncipe das sombras, mas a Ofélia também vive nas sombras, né? O Polônio tem suas sombras, o Cláudio vive nas sombras, a Gertrude, todo. Então, é um espetáculo cheio de sombras e com poucas luzes. Então, isso também retrata a personalidade da personagem. Ele está sempre aqui naquele limiar entre a loucura e a razão. O diretor do filme, nessa cena que nós acabamos de assistir, o Laurence Olivier, que é o ator também, ele é o diretor do filme, é o ator e é o cara que fez a adaptação do roteiro, ele é um ator londrino, shakespeariano, muito respeitado, e esse filme dele, então ele quis dar esse aspecto meio que de sonho, né? Tem brumas lá no castelo, então ele sai das brumas, não, ele sobe as escadas e ele fica no platô, faz o seu solilóquio, o famoso solilóquio do ser ou não ser, e depois ele desce as escadas, que a gente não vê mais as escadas, a gente vê as brumas, ele está entrando nas brumas ali. Então, essa coisa de reforçar esse aspecto dúbio, que é a estética barroca por si só. Bom, eu gostaria Tá, de... E é bonito a gente perceber isso. Entende? Agora, se ele estava louco, ele arquitetou um bom plano? Não. Ele estava louco? Não. Mas ele teve momentos de loucura? Sim. Então a loucura se dá pelo ato, né? Nunca é pelo. A gente pensa que ele é louco. O louco, ele comete o ato desregrado, né? E sem razão. E aquele diálogo com a mãe é altamente dúbio. E no filme parece até uma relação incestuosa, porque ele empurra ela para a cama e deita sobre ela. Né? Então também tem isso aí. Com relação ao que o professor Tales falou, a respeito me perdi um pouco na pergunta do Tales, do Estado... Ele faz o comparativo, o professor Sandro. Ele compara a história com a teoria absolutista. Sim, não, é que eu tinha falado... A teoria do absolutismo. Do contexto do rei absoluto, né, evidentemente, né, aquele contexto. E, de fato, a obra de arte de Shakespeare, ela fez muito, vamos dizer assim, sucesso, um sucesso tremendo. Mas ele fez esse sucesso, talvez, porque o Shakespeare, ele, mais do que só desenhar um personagem explícito, ele fez sucesso porque ele deixa camadas que não estão tão explícitas assim, e essas camadas se encontram com o nosso inconsciente, o inconsciente de cada um. Então, por isso, penso eu, né? Por isso que penso eu, o Hamlet é tão forte, é um texto que tem mais de 400 anos. Todo mundo sabe o final. Ele vai morrer. Mas as pessoas gostam do texto, gostam do filme, gostam de assistir, gostam de ler, gostam de assistir, gostam de conversar a respeito de... Então, é um personagem que habita a humanidade há mais de 400 anos. Né? Por quê? Porque alguma pegada tem. Né? E aí a vanguarda também, né? Pois é, senhor. Aí o professor Francisco Oliveira falou sobre a importância dos textos clássicos para a pesquisa na educação, né? Geralmente, geralmente a academia ela se centra em função do rigor científico,
se centra a validação dos seus textos na própria academia. Ou seja, o texto acadêmico, o texto científico, é o texto por excelência para a universidade. Isso aí eu não coloco isso em questionamento. Eu considero, eu reitero, inclusive, isso, né? É importante que nós que produzimos ciência possamos produzir essa ciência com rigor científico e possamos produzir textos acadêmicos que espelhem esse rigor científico. Entretanto, todos nós sabemos que a ciência, ela também coabita com a arte e a filosofia. Então, essa tríade ciência, arte e filosofia é uma tríade importante para a gente produzir também o novo na ciência. Compreende? Então, o novo na ciência da educação, né? Como se pode produzir? Eu creio que se a gente possa mesclar ciência, arte e filosofia, a gente possa produzir coisas novas, de fato, no campo da educação. Sandro, eu queria dizer a vocês, porque nós já estamos com a hora bastante avançada, tá? Eu acredito que tem essa pergunta que o Francisco fez, que você está tentando responder aí, que é o Francisco Oliveira, né? Que ele pergunta essa questão da importância do clássico, né? Na pesquisa em educação que você está... Se você quiser completar, Hélio. Eu acredito, sim, na disciplina de imagem e pesquisa em educação, cai bem, né, uma discussão sobre um texto dramático, né, nós costumamos ler romances ou contos, né, exatamente pensando na época, né, fazendo uma leitura de um tempo, né, dos conflitos de um tempo, assim como observando ali quais são as imagens que surgem dali. Se você pegar a montagem de Laurence Olivier no cinema e pegar outro que Mel Gibson, né, de 1990, tem uma diferença, né, ali de como as pessoas constroem essas imagens do Hamlet, né? Essa ideia de buscar na tradição, vamos dizer assim, o novo da tradição, né? Quer dizer, é uma discussão até que o Jacques Rancière até usa essa terminologia, o novo na tradição, né? Quer dizer, não a tradição do novo, mas o novo da tradição. O que você vai buscar, o que traz e que relação você faz com esse contexto, né? Com o contexto da gente, quer dizer, com o contexto pandêmico, né? Quer dizer, da pandemia, essa história política que estamos vivendo no Brasil, né? Então, há sempre alguns traços e alguns desvios e linhas de fugas aí que levam a gente a repensar esse momento da gente. Além de que tem uma discussão interessante, né, do teatro, né, das imagens do teatro, a importância do teatro, né, como uma arte política, né, aquela que inculca, aquela que vai perturbar a ordem, né, quer dizer, aquilo que já estava ali praticamente estabelecido quando o tio, né, está ali no trono e de repente é através do teatro que ele cai, que ele se dá conta que as pessoas estão percebendo isso. Quer dizer, tem essa ideia também do fantasma, de uma imagem, quer dizer, que a imagem em si, né, tem toda uma discussão filosófica que a gente pode trazer para discutir a partir do Hamlet, né, a partir das leituras, essa via de mão dupla, né, não é uma via de mão única, quer dizer, tanto a imagem, por exemplo, Delacroix fez algumas pinturas, pintou o Hamlet, né, várias passagens do Hamlet, e a gente vai encontrando. Então, tem também as pinturas que levam à poesia, né? Que levam à escrita, à dramaturgia, né? E esse pensamento também do espectador, né? Dessa imagem que a gente cria. Não só uma imagem de reprodução da coisa, por exemplo. A gente não precisa reproduzir aquilo que a gente entende, o que é importante ou o que não é para uma academia, né? Mas, quer dizer, todas as pesquisas, elas têm ali algo de produção, né, de conhecimento. Então, essa produção de conhecimento, a gente, vamos dizer assim, a gente se desdobra, não é? Em várias outras possibilidades, né, para discutir a imagem, tanto na perspectiva da imagem enquanto sonho, enquanto imaginação, mas enquanto a imagem do leitor, né, a imagem do espectador do teatro,
aquela que também é antecipada, aquela que também você pode recriar, você pode pensar, né? Quer dizer, e você pode fazer as associações, né, com o contexto, né? Quem é esse Hamlet? Quem é esse louco? É louco ou não é louco? Que loucura é essa? Que imagem é essa? É a representação do rei, não é? É a representação do rei. E esse teatro que representa, que conta a história, né? Esse teatro que consegue mexer com toda essa sujeira lá, né? Com essa trama, né, que acontece, né, de falcatruas, até ele cita né, lá naquele espaço deles, lá do rei, de Ramos, da mãe, de Gertrudes, o que acontece, que trama é essa, que associação nós fazemos com o nosso contexto, né? Quer dizer, então, assim, são formas da gente discutir e construir imagens, de pensar, né? Por exemplo, poderia ser o Hamlet, mas também pode ser outro texto, pode ser um texto de outra pessoa, de um dramaturgo da cidade, né? Pode ser um texto de Nonato Santos, pode ser um texto de Ariano Suassuna, pode ser um texto de Júnior Santos, pode ser um texto... Quer dizer, você pode discutir vários textos. E o interessante aqui, que eu acho na discussão que o Santos traz, é a possibilidade da gente discutir o contexto, né? O momento que a gente vive, essa conjuntura política, traçando uma dramaturgia, né, tradicional, né? Uma dramaturgia e vendo ali, verificando, né, esmiuçando ali essas tramas todas que parece que estamos vivendo essa tragédia do momento, né? Então, quer dizer, são possibilidades de construção. Então, eu queria aqui, se tiver mais alguma pergunta que possa ser feita, ou se não, a gente vai caminhar para as considerações finais do Sandro, tá bom? Marcela, Juliana, como está? Tem as perguntas? Só muita participação, assim, do professor do pessoal, né, parabenizando, agradecendo pelo tema, mas as perguntas, acho que a gente já pode se encaminhar, né, Marcela? Então, Para as seguindo considerações finais. nosso ritual aqui, nós vamos passar as considerações finais do Sandro, e quando terminar as considerações finais do Sandro, antes eu quero já agradecer a participação de todos vocês, tá? Aqui nessa live, né? Tem todas as indicações aí de como fazer para receber os certificados e como fazer, o pessoal da assistência do Pós-Educ, né? A Secretaria do Pós-Educ está ali também apresentando algumas informações, né? Nos comentários, vocês podem ver, tá? E assim, eu quero mais uma vez agradecer a DAI, né? Que é a diretoria, né? De políticas e ações inclusivas. Agradecer a Mariana Nívia, agradecer a Marcela, agradecer a Juliana, né? Agradecer já aqui o Sandro, porque logo que o Sandro terminar, vem só um final que é um pequeno trecho, né, que a companhia Escarcel de Teatro de Mossoró vai oferecer para a gente aqui para terminar a live, tá? Então, eu quero agradecer também, em nome da Faculdade de Educação, em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, agradecer a todos aqui presentes, né? Agradecer ao professor Sandro, e quem vai dar mesmo, vai fechar a live, vai ser a Escarcel aqui apresentando esse pequeno trecho da dramaturgia de Hamlet, de William Shakespeare. Tá? Sandro, suas considerações finais. Hélio, quero agradecer o convite. Espero que eu tenha, de alguma forma, conseguido realizar aquilo que me propus e aquilo que também você propôs. Quero dizer que é uma experiência, é a primeira experiência minha nesse sentido, e então isso é uma novidade para mim. Poder fazer isso dividindo um pouco do tempo com o Nonato e com a Lenilda realmente é algo, além de inesperado, é algo realmente maravilhoso, né?
São dois grandes atores potiguares que estão conosco nesse momento e declamando trechos do Hamlet, né? Eu quero dizer assim, que tudo isso, essa minha fala é mais um exercício de me debruçar sobre esse personagem que ainda não foi totalmente destrinchado e nem nunca será totalmente destrinchado, né? Então é um personagem rico e que nos desafia. Eu tenho um propósito, um projeto, quando eu puder realizar isso, eu vou passar aí para o Hélio, de fazer, não é bem uma live, mas fazer tipo um canal em que eu vou fazer a leitura de todo o texto do Hamlet. Vou dividir em 20 episódios, como se fosse uma série, em que eu faço um breve comentário daquele episódio, e aí eu faço a leitura dramática dele, e dividindo em 20 episódios, porque é um texto longo, com mais de 4.000 versos, é como se fosse uma série americana, que você já sabe o final. Ok, Sam, valeu. Então, gente, olha, Obrigado. Só aproveitando aqui também para dizer que dia 16, né, às 15 horas aqui, a gente terá uma live do diretor do grupo Estandarte de Teatro, lá de Natal, que é o Lenilton Teixeira, tá certo? Na verdade, ele vai falar um pouco do processo criativo, do processo de criação do espetáculo, a coisa que não tem nome, né? Baseado no ensaio da cegueira de José Saramago, tá bom? E tem mais uma informação interessante, esta palestra, na verdade, é a continuidade da palestra de ontem, de Jefferson Fernandes, né? Porque Jefferson também foi diretor desse espetáculo, né? Desse espetáculo. Tá certo? Então vai ser um momento para a gente discutir o processo criativo. Tudo a ver com imagem, tudo a ver com construção, tá bom? Então, tudo de bom. E agora vamos ver com o Aís Cassel. Agradecendo já de antemão aqui a Nonato Santos e a Lenilda Souza pela participação deles nessa live, tá? Tudo de bom, gente. Um grande abraço. Morro, Horácio. O veneno me domina já quase todo o espírito. Não posso viver para saber o que nos chega da Inglaterra. Contudo, profetizo que há de ser escolhido Fortinbras. Meu voto moribundo é também dele. Diz-lhe isso e conte-lhe mais ou menos o quanto ora aconteceu. O resto é silêncio.